Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e o nosso tema de hoje é sobre o Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação. Na primeira semana do mês, acontece uma intensificação nas ações em prol da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que esse ano traz como tema da campanha Apoie a Amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham, cujo objetivo envolve os direitos trabalhistas da mulher durante esse processo. Para entendermos mais sobre a importância da conscientização a respeito da amamentação e do aleitamento materno, trouxemos como convidada a enfermeira obstetra Camila Jordão. Seja bem-vinda, Camila. Olá, Bárbara. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês em missão ao Agosto Dourado para a gente conversar sobre essa temática. Obrigada, Camila, por ter aceitado o nosso convite. Camila, fala para a gente qual a importância do Agosto Dourado para a sociedade e principalmente para as mães. O Agosto Dourado, né, se tornou um mês que, simbolicamente, a gente chama de mês da amamentação. Então, é nesse mês que a gente intensifica ações de promoção e proteção do aleitamento no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente, inclusive, ampliou, que era para ser uma Semana Mundial da Amamentação, a gente ampliou para um mês inteiro, porque a gente entende, né, como esse tema é importante ser discutido, e é claro que a gente vai falar sobre essa temática durante o ano inteiro, mas nesse mês de agosto a gente intensifica essas discussões, essas ações para promover e proteger o aleitamento. E por que foi criada essa semana e no Brasil esse mês de conscientização? Como você enxerga, qual a necessidade da gente ter isso, né? Então, qual é o contexto que a gente vive que torna necessário a gente ter esse tipo de ação? A Semana Mundial, ela foi criada, né, há mais de 30 anos, lá em 1992, com a Declaração de Inocente, né, que era a intenção de vários países juntos de proteger a amamentação contra o lobby das indústrias de fórmulas e substitutos do leite humano. Então, naquele contexto, o desmame era muito maior, inclusive, do que é hoje, e existia essa competição muito desleal, e o aumento da mortalidade infantil, em virtude dessas baixas taxas de amamentação. Então, nesse sentido, vários países do mundo, né, promoveram a confecção do Código Internacional de Proteção, né, e assinaram essa declaração. Então, a partir daí, foi um marco histórico para celebrar esse compromisso e essa aliança internacional em prol do aleitamento e da saúde das mulheres e das crianças. Então, hoje, a gente vive uma realidade que já mudou bastante em relação a 30 anos atrás. Ainda precisamos avançar muito, né? Quando a gente observa as taxas de aleitamento no Brasil e no mundo, que estão muito aquém do que é recomendado pelos órgãos de saúde, como a Organização Mundial e o Ministério da Saúde, a gente percebe que precisa avançar ainda mais, né? Mas a situação era ainda mais grave no início, né, desse processo. Então, hoje a Semana Mundial, ela vem celebrar algumas conquistas e avanços, mas também trazer visibilidade e, de uma forma política, né, afetar a sociedade, as empresas, as famílias, as mulheres, para essa temática. Quais são as principais conquistas que a gente teve ao longo desses 30 anos de semanas mundiais de aleitamento materno? Ao longo desses anos, a UABA, né, que é essa Aliança Internacional por Ações da Amamentação, trouxe temas muito relevantes para o aleitamento, né? Falou sobre o trabalho materno, sobre como é importante os direitos trabalhistas, assegurar tudo isso, como é importante olhar para a amamentação como uma prática sustentável, que faz bem, inclusive, para o planeta, né? Nesse sentido aí da industrialização e da produção de lixo, como é que a gente
olha para a amamentação e entende ela como um fator protetor para o nosso planeta, dentre tantos temas que a UABA foi trazendo. Então, a gente hoje tem uma conscientização muito grande, né, sobre o aleitamento. A gente tem aqui no nosso país políticas públicas que fomentam a prática da amamentação e da promoção do aleitamento, desde o pré-natal, né, ainda ali na maternidade e no pós-parto. E temos bastante bancos de leite no nosso país. As leis trabalhistas também avançaram nesse sentido. A gente passou por um retrocesso, né, nesses últimos 3, 4 anos, nesse sentido de garantias de direitos trabalhistas, mas ainda assim a gente vê que a CLT ela preservou essa garantia do direito da lactante, dos descansos, dos intervalos, né, na sua jornada de trabalho, da licença maternidade, de acordo com o que diz lá a Organização Internacional do Trabalho. Então, são avanços que a gente deve considerar, né, e as próprias taxas. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento importante da taxa de aleitamento exclusivo e continuado, né, por 2 anos ou mais no país. Mas ainda há muito que se avançar. Queria pedir para você falar das principais vantagens para o bebê de ter um aleitamento materno em comparação com uma alimentação baseada em fórmula infantil, né, o leite artificial, e também a importância para as mães. Então, pontuar para a gente assim, quais são as principais questões envolvidas, né, que motivaram essa rede de proteção do aleitamento. Os benefícios são inúmeros, tanto para o bebê, quanto para a mãe, quanto para a sociedade, para o planeta. Mas para o bebê, especificamente, o leite humano é o alimento mais completo, e ele contém todos os nutrientes que o bebê precisa, tanto para crescer, quanto para se desenvolver. Então, ele vai ganhar peso à medida que ele ingere esse alimento, e também vai desenvolver neurologicamente. Então, o neurodesenvolvimento infantil é promovido de uma forma muito mais otimizada quando o bebê tem acesso ao leite humano. Isso porque o leite, ele é um alimento vivo. Então, a depender da fase de vida do bebê, né, esse leite ele vai mudando os seus componentes, as suas concentrações, né, desses componentes. Por exemplo, o colostro, que é esse leite dos primeiros dias de vida, ele é riquíssimo em nutrientes, em proteínas, que vai acarretar para o bebê maior imunidade, justamente nesse período de maior vulnerabilidade imunológica, né? Já o leite de uma criança, por exemplo, de 1 ano, ele deve ser riquíssimo em carboidratos, porque o gasto calórico dessa criança é muito maior. É uma criança que está aprendendo a andar, dar seus primeiros passos, né? É uma criança muito ativa, e aí o leite naturalmente vai fazendo essas transições. Então, vai proteger a criança contra alergias, contra infecções respiratórias, otite, vai melhorar o desenvolvimento do QI da criança, previne contra doenças que a gente observa aí na nossa sociedade, como hipertensão, diabetes, obesidade, porque também vai falar um pouco a prática do aleitamento, né, ela faz na criança, ajuda na autorregulação e a percepção da fome e saciedade. Então, amamentar em livre demanda o bebê, por exemplo, vai fazendo o bebê perceber esses sinais de fome e o sinal de saciedade, né, para prevenir situações como compulsão alimentar, que são tão presentes na nossa sociedade, né, hoje em dia. E para a mãe e para a pessoa que amamenta, é importante a gente ressaltar isso, né, que existem pessoas que não são mães, como os homens trans, por exemplo, ou pessoas não binárias que não se identificam com o gênero, que vão poder amamentar, né, e aí para essas pessoas existem benefícios muito importantes. Por exemplo, a pessoa que amamenta, ela vai perder o peso e vai se recuperar do parto muito mais rapidamente, né? Os hormônios da amamentação, eles ajudam nessa regulação e na volta do corpo para aquele estado pré-gravídico. Então, ela vai perder peso, ela vai estar protegida da hemorragia pós-parto, que é uma das grandes causas de morte materna no Brasil e no mundo, e também ajuda, né, a prevenir contra doenças como alguns tipos de cânceres, e obesidade também, diabetes. Então, realmente são muitos benefícios, além do benefício financeiro. Então, ela não vai precisar gastar com a compra de fórmulas e substitutos do leite, nem com apetrechos e para materiais como mamadeiras, chupetas, não vai precisar gastar com materiais que precisaria se ela fosse numa alimentação artificial. Camila, você podia dizer para a gente quais são as principais características dessas fórmulas infantis que substituem o leite materno? Então,
do que elas são feitas, como é que elas funcionam, né? E por que elas são diferentes, né, do leite humano. As fórmulas, elas são preparos, né? São manipulados em laboratório, e aí eles geralmente são leites que são a base do leite da vaca, né? Pode ser outras bases, como leite de outros mamíferos, mas geralmente é a base do leite da vaca. E a principal diferença entre o leite humano e o leite de outros mamíferos é que, na realidade, cada leite de cada mamífero é espécie específico. O que significa a gente dizer isso? É que cada mãe vai produzir o leite ideal para o seu filhote, de acordo com a anatomia, a fisiologia, o funcionamento, a natureza daquela espécie e as necessidades calóricas. Então, a proteína que existe no leite da vaca, a lactose, os açúcares, eles são apropriados para o filhotinho da vaca, para o bezerro, né? Assim como os do leite humano são apropriados para o ser humano. Então, a gente sabe aí que nesses primeiros 1000 dias de vida, né, da criança, que vai desde a concepção até os 2 anos de idade, existe um neurodesenvolvimento acontecendo e um crescimento esperado para a criança. E aí, essas necessidades nutricionais, elas são completamente contempladas pelo leite humano. Não precisa nem de mais, nem de menos. Claro que ali a partir dos 6 meses vai começar a introdução alimentar de alimentos sólidos, mas especialmente nesses primeiros 6 meses, que é de maior vulnerabilidade e crescimento, né, da criança, que acontece exponencialmente nessa fase, o leite, ele é um encaixe perfeito. Então, basicamente, é a capacidade de digerir esses nutrientes que o estômago e o intestino do bebê humano vai ter muito melhor do que a fórmula, que são componentes muito mais pesados e de difícil digestão. Então, muitas vezes a gente vê que o bebê que mama o leite humano apenas, ele pede para mamar com mais frequência, mamadas curtas. E ele é uma criança que fica mais ativa e que tem geralmente os sonecas mais curtas. Já aquela criança que se alimenta de fórmula, justamente por precisar de mais esforço para fazer a digestão, né, das proteínas do leite do substituto, ele é uma criança que é como se ela ficasse ali empachada, digamos assim, né? Ela vai passar mais horas para conseguir fazer aquela digestão. E aí isso, inclusive, suscita essa história do leite fraco. Mas, na realidade, é o leite adequado. Então, para o bebê, inclusive, se ele tiver acesso à fórmula e ao leite humano, ele vai ter ajuda para digerir essa fórmula, porque o leite humano ajuda na digestão da fórmula. Então, é realmente impressionante. E à medida que a gente estuda sobre o aleitamento e entende mais sobre os componentes do leite, mais é descoberto. Então, todo dia a gente descobre, por exemplo, só concluindo sobre isso, os constituintes do leite, existe, inclusive, um componente do leite que não é digerido pelo bebê, ele serve para alimentar as bactérias do intestino do bebê. E aí, aquela microbiota, ou seja, as bactérias boas que protegem o bebê de infecções, de alergias, elas são alimentadas por esse componente do leite. Isso é incrível, porque é feito para funcionar para o bebê e para aquele ambiente, para o organismo dele como um todo. Eu estava lembrando de uma questão também, que é como a mãe, estando no mesmo ambiente que o bebê, ela vai produzir anticorpos para os mesmos agentes patógenos que o bebê está sendo exposto, então vírus e bactérias, né? Então o leite dela já vai com a imunidade extra para o bebê. Perfeito. Geralmente, ali em torno de 12 horas após a exposição da mãe ao antígeno, o anticorpo já está presente no leite. E aí a gente pode considerar essa exposição espontânea, mas também as vacinas. Então, muitas das vacinas que a mãe recebe na gestação, elas vão conferir ao bebê essa imunidade passiva a partir do acesso ao leite humano. Realmente é fantástico, é apaixonante. Sim. Outra coisa que eu lembrei que eu achei bem interessante foi que o leite materno, ele muda de sabor de acordo com a alimentação da mãe, então ele não tem um padrão fixo, né? E aí... Exato. E aí isso ajuda para o bebê na introdução alimentar. Então, o bebê que tem acesso ao leite humano, ele já vai estar familiarizado com alguns sabores. E para ele fazer a ingestão desses alimentos sólidos, tende a ser mais tranquilo, porque ele já reconhece. Ele não vai entrar em contato pela primeira vez, ele já reconhece esses alimentos da dieta da mãe. Uhum.
Eu acho que a gente precisa entender a fórmula dentro do lugar dela, né? Então, na impossibilidade de amamentação, é muito importante que tenha fórmula salva-vidas, mas o problema que a gente tem na sociedade é a inversão, né? Aquilo que deveria ser a exceção se Exato. tornou, em alguns momentos, a primeira escolha, né? Exato. Bárbara, eu trabalho já há alguns anos com aleitamento, e algumas situações, né, da fórmula necessária, inclusive a fórmula salvando vidas, como você trouxe, me marcaram muito. Uma delas, eu sempre gosto de compartilhar com vocês, é a história de um bebê que tinha um erro inato do metabolismo, ele tinha uma alteração genética que impossibilitava ele digerir qualquer tipo de proteína. Então, o leite humano estava matando ele. E aí passou mais ou menos uns 10, 15 dias, esse bebê passando mal, e ele foi afundando, foi internado na UTI, e só com essa investigação e com o exame genético foi descoberto o que estava acontecendo. Então, para ele, o leite humano era um veneno. A mãe dele me marcou muito por isso, porque ela dizia isso, o meu leite estava matando meu filho. Mas isso é uma exceção, essa doença é rara. Então, as doenças raras, elas existem, os erros inatos do metabolismo existem, mas o que a gente não deve fazer é essa inversão. Então, a fórmula ela é assim como uma cesárea, né, que é uma intervenção cirúrgica para o nascimento, e hoje a gente vive numa epidemia de cesariana no nosso país, né, a gente vive numa epidemia de uso de fórmula indiscriminada, né, a revelia dos efeitos catastróficos que isso pode ter na nossa sociedade, assim, na saúde da nossa população. A questão dos utensílios também, né, para poder dar a forma. Então, a madeira, os bicos, a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma infraestrutura em casa para fazer uma higiene adequada, né? Exato. E a água também, né? É importante que a água seja filtrada, fervida, ou água mineral, e também a nossa população, a maior parte da nossa população está na linha de pobreza, né? Está nessa vulnerabilidade e nessa insegurança alimentar, e dificilmente vai ter acesso a essas condições de higiene necessárias. Então, às vezes, não é apenas a fórmula que é difícil de gestão, mas é a fórmula que vai ser oferecida contaminada, né? E vai acarretar, sim, consequências indesejáveis para esse bebê. Camila, queria começar esse bloco com você explicando para a gente o que significa esse conceito de amamentação em livre demanda. A amamentação em livre demanda é amamentar o bebê sempre que ele der sinais que quer, ou sempre que a pessoa que amamenta precisar. Então, o bebê ele vai dar os sinais precoces de fome, que é abrir a boca, rotacionar a cabeça, ele pode levar a mão à boca, pode estalar a língua, dessa forma. Ele, se tiver no colo de alguém, pode ficar fazendo esse reflexo com a cabeça, né? Buscando o peito, esses são os sinais precoces de fome. Quando não são atendidos, ele logo em seguida passa a chorar, é um sinal tardio, e aí não é tão legal oferecer o peito nesse nível, porque ele vai estar bem aperreado, né? Ou quando a mulher quer, quando ela percebe que o peito está cheio, que está incomodando, e aí ela pode oferecer. Eventualmente o bebê vai aceitar e ela vai resolver aí uma demanda dela. Então, isso que é livre demanda. É não controlar a frequência de mamadas e nem a duração. E terminar a mamada quando perceber os sinais de saciedade, que é quando a mama fica mais macia, mais leve, o bebê solta o peito espontaneamente, fica relaxado após a mamada ou até dorme, e aí a gente vai ter uma grande variação de duração e de frequência de mamadas, mas em geral, um bebê recém-nascido, ele vai ao peito de 10 a 12 vezes por dia, né, e tem esses intervalos aí de 1h30, 2 horas entre as mamadas. Eu acho que a amamentação em livre demanda foi a minha maior descoberta como mãe, assim, de como não existe um padrão para isso, porque eu vim de uma geração em que se falava em amamentar a cada 2 horas. Só que aí o meu primeiro filho, ele mamava por 2 horas, tirava uma sonequinha, mamava mais 2 horas, principalmente no comecinho. E isso também muda muito de um mês para o outro, né? Como você falou, um recém-nascido é mais ou menos 10, 12, e depois começa a espaçar, porque o bebê está brincando, está distraído com outras coisas, né? E eu acho que daí surge a primeira grande dificuldade para amamentar é a mãe que quer amamentar em livre demanda e as outras pessoas ao redor que não entendem, né? Sim. E começam a falar, mas esse bebê fica no peito o tempo todo, né? E começa a dificuldade. E aí, quando a mãe volta ao trabalho, né? Então, vamos supor que ela teve aí a licença maternidade de 6 meses, que é o ideal, mas que na legislação brasileira
não é obrigatória, né? Algumas empresas, alguns órgãos públicos, eles aderem a essa extensão da licença para 6 meses, outros são só 4. E aí, quais são os desafios de conciliar a necessidade da amamentação com esse retorno ao trabalho? A livre demanda é muito importante e ela é recomendada por 6 meses, de preferência, né? Após esse período, que é o período que justamente o bebê vai iniciar a introdução alimentar, vai se alimentar de outros alimentos, apesar do leite humano ele ser o principal alimento até 1 ano de vida, a livre demanda ela pode ser regulada, pode começar a ser regulada se for o desejo da mãe. Quando as mulheres elas voltam para o trabalho no 4º mês de vida do bebê, ainda existe, então, a indicação da livre demanda. Só que nesse momento que ela vai estar aí distante do bebê, vai existir um intervalo forçado dessas mamadas. E aí, o grande desafio é conciliar o aleitamento exclusivo com o retorno ao trabalho. Porque, à medida em que ela fica distante do bebê e aumenta aí as horas de intervalo entre uma mamada e outra, em pouco tempo o corpo responde diminuindo a produção, porque o feedback que o corpo tem se o bebê não está mamando em livre demanda, eu vou diminuir a quantidade de leite produzida. E aí, o que acontece geralmente ela precisa fazer ordenhas naqueles intervalos em que o bebê estava mamando. Um bebê de 4 meses, por exemplo, ele já não está mamando de 10 a 12 vezes por dia, e ele geralmente tem uma rotina mais ou menos estabelecida. E aí, naqueles horários em que o bebê era supostamente, né, esperado para mamar e ela está no trabalho, o ideal é que ela faça uma ordenha de alívio. Se ela estiver no trabalho, como armazenar esse leite de forma segura, ela pode, ao final da jornada de trabalho, levar o leite para casa, para repor, por exemplo, um estoque que ela tenha, e deixar com o cuidador para o dia seguinte, quando ela voltar ao trabalho. Já se o bebê, se ela não consegue fazer essas ordenhas, a tendência é que essa produção caia. E aí tem a questão das pausas, né, no trabalho para poder ordenhar. Qual é o direito que existe hoje na lei trabalhista em relação a isso? Hoje, a legislação diz que é garantido à mãe, né, se ela volta aí até os 6 meses, os intervalos dois intervalos de 30 minutos. Isso aquelas pessoas que estão com o vínculo da CLT, 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos. Então, cada empresa, o ideal que a lei sugere é que isso seja acordado com o empregador. Então, a gente vinha conversando aqui, né, no bastidor antes, essa realidade dos intervalos de 30 minutos, ela é incompatível com a realidade. Por quê? Às vezes vai ser o tempo que ela precisa, sim, para ordenhar, mas às vezes 2 intervalos numa jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo, é bem menos do que o que ela estava habituada a amamentar o bebê. Então, talvez ela precise fazer 4 intervalos, cada um de 15 minutos, para manter aquela ideia da frequência, para manter a produção do leite dela. Então, isso precisa ser realmente acordado e depende muito da empresa e do empregador para essas flexibilizações. Tem a questão do espaço adequado também para a ordenha, né? Não é indicado, por exemplo, fazer no banheiro, né, a ordenha. Isso, a gente não almoça no banheiro, né? Geralmente a gente almoça numa mesa bem higienizada. Então, por que a gente vai manipular o alimento do nosso bebê no banheiro? Isso não deveria acontecer e as empresas não deveriam expor as mulheres a essa situação, né? Uma situação de insegurança sanitária, inclusive. Mas em caso que ela não consiga armazenar, a ordenha de alívio para aliviar a mama e só manter esse estímulo no peito, ela pode ser feita no banheiro, né? O que dá uma dor quando a gente precisa desprezar um leite ordenhado, mas se ela pensa em armazenar o leite, o ideal é que ela tenha uma sala separada para isso, então que ela também não seja nem no banheiro nem na cozinha, né, que ela possa ter uma salinha reservada para higienizar as mãos, passar uma água na mama, prender os cabelos e ordenhar dentro de um frasco previamente higienizado e armazenar no freezer. Algumas empresas, né, elas têm a sala de apoio à trabalhadora que amamenta, que é basicamente uma sala que possibilita essa prática da ordenha e do armazenamento do leite durante a jornada de trabalho. Tem a questão também de quem vai ficar com o bebê, né, nesse retorno da mãe. Eu vejo que tem uma pressão muito grande para que se use mamadeira com o bebê que fica, né? E aí tem alguns riscos envolvidos, né? Queria que você falasse um pouco disso. Exato. O ENANI, de 2019, que foi esse estudo nacional, né, sobre a alimentação na infância,
mostrou para a gente que a prevalência do uso de chupetas, bicos, chupetas e mamadeiras é alta aqui no nosso país. Então, se você pensar que o uso desses utensílios, eles estão associados ao desmame precoce, e pensar que é alto, então, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a nossa taxa de aleitamento exclusivo, naquele períodozinho ali, entre 4 e 5 meses, que é quando a maioria das pessoas que são CLT voltam para o trabalho, é apenas 23%. É muito pouco. Se a gente pensa assim no recorte maior do aleitamento por 6 meses exclusivo, né, a gente vai ver uma taxa aí de 48%. Mas quando faz esse recorte menorzinho e vai olhar para esse contexto do trabalho, a gente tem essa taxa que cai para 20%. Ao passo que, quando o bebê chora, quando o bebê não está na presença da mãe, quando ele precisa ser alimentado, geralmente é utilizado esses bicos. Então, a forma do bebê sugar um bico artificial é diferente da forma dele sugar a mama. E a articulação de músculos e estruturas da boca que ele precisa lançar a mão em um tipo de sucção e em outra é diferente. Então, é um aprendizado osteomuscular fazer essas duas sucções diferentes, sendo que sugar bicos é menos dispendioso, o bebê precisa de menos energia e menos esforço. Então, o que acontece é o que a gente chama de confusão de bicos, é quando o bebê opta por mamar e se alimentar de uma forma menos cansativa. Isso é mais comum de acontecer no começo da amamentação, quando o bebê ainda não sabe bem fazer, né, a mamada coordenada e tudo mais, mas todo bebê que tem exposição a bicos, ele tem também esse risco acarretado. Agora, é importante que esse cuidador seja sensibilizado sobre isso, porque muitas vezes existe uma situação muito comum que acontece, que eu vejo, a mãe ela vai sair, ela consegue fazer um estoque, deixar o leite congelado, se prepara aí com 2 meses de antecedência para voltar ao trabalho, mas a condição do cuidador eu ofereço o seu leite, desde que seja na mamadeira. Então, o cuidador não se sente à vontade, não se sente seguro, não está disponível para aprender essa nova forma de oferecer o alimento, e aí a mãe também não tem muita escolha, porque ela precisa desse cuidador e ela faz uma espécie de redução de danos, já que vai oferecer o leite dela, ela aceita que seja na mamadeira. Então, é uma situação delicada e complexa, né? Mas e agora vem o chamado para os cuidadores, as avós, os pais, as babás, por favor, né? É possível aprender a oferecer o leite de outras formas, com o copinho, com a colher dosadora, com o copo de transição, a depender da idade da criança, e vai valer muito a pena. Lembrar que é uma fase, essa fase é uma transição que passa e que vai impactar a vida desse bebê, que vai se tornar um adulto, né? Muito em breve. Camila, em relação ao desmame, eu acho que muita gente associa a palavra ao bebê parar completamente de mamar. Só que o desmame é um processo, né, que tem alguns marcos. Eu queria que você explicasse para a gente sobre isso. Isso, o desmame é um processo. À medida que começa a introdução alimentar, começa o desmame, porque antes da introdução alimentar, ele se alimentava exclusivamente. À medida que ele vai tendo acesso a outros alimentos, a água, ele vai também se habituando a outro tipo de nutrição. Então, ele vai ficar aí com o aleitamento complementado, né? E aí, à medida que a criança vai crescendo, ela tende a requerer menos o peito e fazer intervalos maiores. E o peito também vai regulando, né? Então, esse desmame que a gente chama de gradual, que ele vai ter a ver com esse desenvolvimento e os sinais de prontidão do bebê, que é quando a gente observa que ele está pronto para não mamar tanto ou parar de mamar, ele é gradual, como tudo, né, na nossa vida deveria ser. À medida que a gente vai passando por processos, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo novas habilidades, novas potencialidades vão sendo desenvolvidas, e com o desmame é assim. Existe o desmame abrupto, que é por algum motivo a mãe decide não amamentar ou o bebê vai precisar parar de mamar por algum motivo. Existem vários motivos, né? Necessidade médicas, clínicas da mãe, algumas questões psiquiátricas, psicológicas, alguma questão de internamento, que a mãe vai ficar internada por algum motivo, de tratamento com drogas quimioterápicas, por exemplo. Existem diversas situações. Quando o desmame acontece dessa forma, de um dia para o outro, é importante cuidar do bebê para entender como ele vai se alimentar, porque ele não vai ter o tempo de aprender essas outras formas, tanto do bebê quanto da mãe, que o peito também vai responder, e aí isso pode acarretar outras complicações. Então, o ideal é que aconteça esse desmame gradual, balizado especialmente pela decisão
da mãe sobre o momento, sobre a forma como fazer. Existe também esse tipo de atendimento, de serviço, se a mãe não conseguir fazer espontaneamente esse processo, mas para os dois é importante, porque é uma despedida. Então, você pensar que o desmame faz parte da amamentação é importantíssimo, porque muitas vezes é um momento de sofrimento, tanto porque é um final da linha de um processo muito lindo e intenso que as pessoas vivem, quanto porque talvez elas chegam no seu limite e não sabem o que fazer a partir dali, né? Elas se sentem perdidas, se sentem sufocadas. Então, é um processo de desmame que precisa também ser acolhido e olhado com afeto e com responsabilidade. Na sua experiência acompanhando mães que amamentam, você acredita que o desmame precoce, ele acontece mais por decisão da mãe ou por dificuldades no contexto da amamentação? Geralmente é mais complexo, né? É interessante que alguns estudos no mundo inteiro mostram, né, que o desmame precoce, ele não é geralmente o plano A. Então, é muito comum quando as mulheres são entrevistadas na gravidez, elas dizerem, eu quero amamentar exclusivo por 6 meses. E quando elas se deparam com a realidade, especialmente a realidade da falta de rede de apoio, da falta de direitos trabalhistas garantidos, ela pensa, um exemplo, uma mulher que vai ter que voltar a trabalhar com 2, com 3 meses de vida do bebê, ela pensa, se eu vou voltar com 3 meses, um mês antes eu vou parar de dar para que meu bebê se acostume, e quando eu voltar, eu me sinta segura. Então, imagina, esse desmame não era o desejo dela, ela está pensando na melhor forma de como conduzir esse processo diante da complexidade, né, das limitações que ela está vivendo, na realidade dela. Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão. Então, às vezes, ela não sabe que pode fazer essa conciliação, às vezes, ela nem cogita, porque ela não imagina que isso é possível, de tirar o leite e armazenar. Então, de fato, o desmame precoce é multifatorial, eu acho, e aí não é ensaio clínico randomizado, né, mas é também corroborado por essas publicações, que o nó crítico é o retorno ao trabalho, e a falta de direitos trabalhistas. Mas, como traz a UAB esse ano, essa ideia da parentalidade sobre a amamentação, de que a amamentação não é responsabilidade apenas da mãe. Você imagina, por exemplo, que às vezes o bebê fica com o pai, e o pai diz, não, é muito mais prático oferecer a mamadeira. Então, esse desmame, ele está sendo responsabilidade ali da dupla, né? E aí é bem complexo, sim, esse processo do desmame precoce. Eu vejo muito também a questão das noites de sono, né? De muitas mães relatarem que o bebê acorda muito e mama a noite toda, então ela decide desmamar para ele não acordar a noite toda para mamar. Mas não é tão simples assim, né? Podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. São duas coisas diferentes que podem estar associadas ou não. Então, a gente tem histórias de bebês que mamam exclusivamente, que continuaram a amamentação após a introdução alimentar e que não tem tantos despertares noturnos. Ao mesmo tempo, a gente vê histórias de bebês que foram desmamados, tiveram desmame noturno e continuam acordando. Bebês, inclusive, já maiores, né, que andam e saem do seu quarto e vão lá buscar o quarto da mãe e a cama da mãe, mesmo sem mamar. Então, são duas situações que precisam ser olhadas, né, individualmente, para entender a causa. De fato, a privação de sono por tantos meses e às vezes anos é algo que é muito difícil de enfrentar, porque a gente precisa dormir para recuperar as energias e viver, né? Depois da licença maternidade acaba, a gente precisa conciliar os multipapéis na sociedade e o sono é fundamental. Mas aí é preciso entender o porquê que o bebê está acordando tanto, né? E o desmame noturno é sim uma opção, inclusive ela pode manter a amamentação esporádica durante o dia, a partir aí dos 18 meses do bebê, né, dos 16, 18 meses, pelo menos, que é quando o bebê já entende, ele consegue, a linguagem já está mais desenvolvida, é possível fazer acordos, é possível orientar e conduzir essa amamentação, não mais de livre demanda, mas nem sempre vai dar certo desmamar noturno para dormir a noite toda. Às vezes dá, às vezes não. Compartilhando com vocês uma experiência pessoal. A minha filha, ela mamou exclusivo por 7 meses, e porque a gente teve uma questão de saúde que precisou ampliar um pouquinho mais esse aleitamento exclusivo. E aos 8, ela parou de fazer o despertar noturno. E isso não foi guiado.
Então, muitas mães dizem, né, você teve sorte. Pois é, e não precisei fazer o desmame. Já tem situações, né, de amigas muito próximas que já deram fórmula, né, e o bebê continua acordando, fazendo aqueles despertares. E tem uma situação também que é bem interessante, que é quando a mãe ela vai, né, para o mundo do trabalho muito precocemente e o bebê sente essa ausência. É como se não tivesse sido combinado. E às vezes ela mesma está contrariada de viver esse processo. Não é o desejo dela, mas é a necessidade da vida prática. E aí esse descompasso emocional na relação e em virtude dessa pressão externa, né, pode ser sentido pelo bebê. Então ele acorda porque ele acha que a mãe dele vai embora. Ele acorda porque ele quer ter certeza que a mãe está ali. Então, é complexo, né? Não é assim causa e efeito, necessariamente, a situação, precisa ser olhada. E tem a questão de que também é sempre uma opção para a mãe restringir os horários e os momentos de amamentação, principalmente de um bebê grande, né? Isso. Então, ela pode, tipo, à noite combinar com o companheiro para ficar com o bebê nas acordadas e de dia amamentar. Né? Exato. Não é 880, né? Exato, existe aí o meio termo, e podem se fazer turnos, né, então, nas primeiras acordadas aí, despertares da noite, quem vai sou eu, nas seguintes eu preciso dormir um sono mais contínuo, quem vai é você, e aí fazer esses acordos, inclusive com o bebê. Olha, se você acordar a tal hora, é a mamãe que vai, se for a partir de tal hora é o papai, e agora a mamãe não vem, então fazer também isso repetidas vezes vai condicionar o bebê a, inclusive, entender ok, já que mamãe não vem, eu não vou mais acordar, eu só estava acordando porque ela vinha. Então, as crianças, elas são muito inteligentes, a gente não deveria subestimar a capacidade delas de compreender os acordos e assiná-los. Eu tenho 2 filhos, né, que eu amamentei, e o mais velho, eu tinha um acordo com o pai dele de pegar ele nas primeiras acordadas, e aí isso inibia ele de acordar. Eu via que se eu passasse uma semana que eu ficasse indo nas primeiras acordadas, ele criava o hábito de acordar, tipo, para me ver, para mamar. E para ver o pai, ele, vou dormir. Não vou perder meu tempo, não. Estávamos falando no último bloco sobre esse processo de desmame, né? Que não é um evento, geralmente, a não ser quando é o desmame abrupto, mas sim tem vários marcos. A recomendação hoje é de amamentar até que idade? Né? Existe até 6 meses uma recomendação, mas e aí, a partir dos 6 meses, como é que funciona? Isso. A recomendação hoje é que o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno por 6 meses e que a amamentação, ela siga, né, sendo como o principal alimento por 1 ano e que ela continue amamentando por 2 anos ou mais. Então, a recomendação é clara, 2 anos ou mais. O que significa isso? É que se for bom para a mãe e para o bebê, a amamentação pode continuar e não tem prazo de validade. Né? E o que a gente observa é que nessa fase de entre 2, 3 anos e um pouquinho, as crianças elas perdem o interesse pelo peito. E aí, geralmente, acontece o desmame natural, que é gradual, mas ele não é guiado pelo adulto. Ele é natural porque a criança perde o interesse, ela esquece, né, que mama, porque ela passa a se envolver com outras atividades na rotina dela. Então, é importante a gente lembrar disso, por 6 meses exclusivo ou continuado, né, e continuado por 2 anos ou mais. Eu sei que muita gente pergunta, mas para que amamentar um bebê grande? Ele não precisa. Quais são, enfim, por que é importante amamentar um bebê grande, né? O que é que isso traz de benefícios para o bebê, para o vínculo dele com a mãe? Para o bebê, também vai depender da fase. Então, a partir de 1 ano, né, que ele deixa de ser o principal alimento, ele é muito importante, porque justamente a demanda calórica do bebê aumenta. Então, as calorias do leite humano, elas continuam preservadas. Então, independente da idade dele, ele vai ter acesso a esse boom aí de calorias, porque o leite está adequado para essa demanda. É o bebê que está andando, que está subindo, pulando, correndo. Então, o leite realmente sustenta. A gente vê isso quando, às vezes, a criança adoece e aí fica sem apetite e o leite sustenta, digamos assim, essa criança nesse período aí da virose ou do adoecimento.
Mas o que se observou já em algumas pesquisas, né? Que a partir de 1 ano até 2, a quantidade, né, de calorias do leite humano, ela vai aumentando. Então, o leite acompanha isso, né? A partir de 2 anos, estaciona, para de aumentar, mas continua altamente calórico. Então, para o bebê, o grande benefício é ter acesso a esse componente, né, de imunologia que tem no leite humano, as calorias e as outros nutrientes e vitaminas que continuam lá. Ele vai ter acesso pelos alimentos sólidos, mas vai ter acesso também pelo leite da mãe. E aí é um a mais para o bebê. E para a mãe, aqueles benefícios que a gente viu todo, né? Sobre a saúde da mãe, sobre prevenir de doenças. Quanto mais tempo a mãe amamenta, mais protegida ela vai estar. Então, por exemplo, se ela está ali amamentando, ela volta a menstruar depois de 6 meses, porque ela para de ter aquela livre demanda. Mas o nível de estrogênio, que são esses hormônios sexuais, eles não estão tão altos quanto estariam se ela não estivesse amamentando. Então, isso é uma proteção para os ovários, né, para aquela história de alguns tipos de cânceres. Então, quanto maior o tempo de amamentação, maior também a proteção. Camila, um outro aspecto que eu queria pedir para você comentar é sobre as principais dificuldades do processo de amamentação. Até para a gente pensar nisso, da amamentação como não sendo só algo que a mãe faz, mas que ela precisa de uma rede de apoio para isso. Então, assim, do comecinho ao longo do processo, quais são as principais dificuldades que surgem? Joia. Eu vou falar das dificuldades, mas antes da gente entrar nessa tua pergunta, eu queria acrescentar só mais uma informação sobre esses benefícios da amamentação prolongada, que é justamente a capacidade de autorregulação do bebê. Então, o que seria isso, né? O bebê, ele tem essa imaturidade neurológica, e ele ainda não sabe nomear emoções e lidar com elas. E à medida em que ele tem esse porto seguro no colo e no seio materno, ele começa a entender essas sensações. E aí, para o bebê, o aleitamento é uma fonte de autorregulação, é uma possibilidade de autorregulação. Exemplo, ele caiu, se machucou, teve uma frustração, está no meio de uma birra, geralmente o peitinho acalma, né? Então, esse também é um benefício para o bebê e para a família, que tende a ter esse ambiente aí mais tranquilo, mais harmônico e de mais tranquilidade mesmo emocional. Agora, voltando para a tua pergunta sobre as principais dificuldades, né, mais recorrentes dificuldades com a amamentação, basicamente a gente tem 2 grandes causas de desmame precoce, a partir dessa ótica das dificuldades, que é dor ao amamentar e a sensação ou o problema do pouco leite. Então, essa dor ao amamentar, ela pode surgir por diversos motivos, pode ser dor no mamilo, quando o bebê suga, e aí tem várias causas, né, que devem ser investigadas, avaliadas por um profissional de saúde. Ela pode ser uma dor na mama, né, quando o peito está muito cheio, ou quando tem algum processo inflamatório infeccioso vigente. Ela pode ser uma dor entre mamadas, né, ela pode ser uma dor ao final da mamada. Então, existem várias características dessa dor, mas amamentar com dor ninguém merece. Então, é geralmente um dos motivos que fazem as pessoas desistirem de amamentar por mais tempo. E aí é importante olhar para essas causas para a gente conseguir resolver ter uma amamentação mais confortável. E o outro grande problema é isso, a sensação de que tem pouco leite, ou de que o leite é insuficiente, que o leite é fraco, ou que o bebê não está ganhando peso na situação do aleitamento exclusivo. Então, o bebê deve fazer o acompanhamento de puericultura com a enfermeira do posto de saúde ou com a médica pediatra mensalmente, para acompanhar esse ganho de peso e desenvolvimento, né, medidas antropométricas e tudo. E quando não acontece esse ganho de peso dentro da curva da caderneta da criança, isso acende um sinal de alerta, o que está acontecendo. Não é que o leite é fraco, mas talvez o aleitamento possa ser melhorado. Então, às vezes, existem estratégias que a gente faz para otimizar a ingesta do leite materno, que resolve. E outras vezes é apenas uma sensação, uma percepção de que tem pouco leite. O bebê pedir muito peito, e aí vale lembrar que existem algumas fases do bebê que ele vai estar adquirindo habilidades novas, que ele pede mais o peito, porque ele precisa de mais energia, são os picos e saltos. E existe também aquela situação de que o bebê, ele vai ter despertares, porque o leite é muito digestivo, e ele vai precisar estar mamando com frequência. Então, essas 2 são grandes causas dessa percepção, né, de que tem pouco leite ou que tem leite insuficiente.
Eu queria falar de da minha experiência pessoal e que é muito pouco falado. Existe uma ideia de que se o leite vaza e suja a roupa é porque tem muito leite. Só que tem duas coisas separadas, que é a produção de leite e o reflexo de ejeção do leite. Né? Isso, e Então eu além, tinha um reflexo fraco. Meu leite não saía com força e ele não vazava. Eu dizia, minha válvula é muito boa, tem muita borracha, ela fecha completamente. E aí eu achava que eu tinha pouco leite, mas não tinha a ver com quantidade, tinha a ver com reflexo de ejeção. muito interessante, Bárbara. E um outro detalhe nessa situação da percepção do pouco leite é também a capacidade de armazenamento da mama, que é mais um fator para a gente observar. Então, a gente sabe que o leite é uma espécie de grande fábrica, o peito é uma espécie de grande fábrica de leite humano, mas ele não é um bom armazém, ele não é um bom lugar de estocar leite. Então, o que isso significa? A capacidade de produção do leite é muito maior no peito do que, de fato, de armazenar esse leite. Então, às vezes, essa sensação de que o peito está cheio, o peito está vazando, não diz sobre a produção, diz sobre a capacidade de armazenamento. Então, algumas pessoas vão conseguir abrigar melhor, seja porque ela tem mais espaço ali entre as glândulas, seja porque a pele dela é mais flexível, por diversos motivos, né, que são constitucionais, é de cada pessoa. Né? Mas, e o reflexo de ejeção certamente está envolvido nessa percepção, porque tem pessoas que têm, inclusive, o oposto que você está trazendo, que é a exacerbação desse efeito, que é enquanto o bebê está mamando em um, o outro está saindo jatos de leite. Isso é tão desconfortável quanto. Ela tem a percepção de muito leite, mas isso é irritante, isso é problemático também, né? E o importante é a gente olhar para esse equilíbrio, então. O que vai dizer para a gente se a mulher tem bastante leite e leite suficiente para o bebê é, de fato, o xixi, o cocô do bebê e a curva de crescimento. Se ele está fazendo essas eliminações adequadamente e se ele está crescendo, não tem dúvida. Agora, uma informação curiosa é que mais da metade do leite da mamada é produzida durante a própria mamada. Aí volta de novo para aquela abordagem, né, de que é uma fábrica. Então, à medida que o bebê suga, o leite vai sendo produzido. É um leite super fresco, né? Não estava ali armazenado. Eu li uma vez uma comparação do peito com a produção de lágrimas. A gente, quando sente vontade de chorar, a lágrima sai na hora. E ninguém fica pensando, será que meu olho vai conseguir produzir lágrima? É uma coisa que, a princípio, vai funcionar, né? Na verdade, a gente criou no imaginário de que a amamentação é quase um presente, achou um tesouro, é uma coisa rara e difícil, mas o mais comum é funcionar. Isso. Da mesma forma que existe aquelas situações em que a fórmula vai ser necessária, existe também as situações de que a mãe não vai produzir leite suficiente, mas, novamente, elas são a exceção. Então, por exemplo, quando a mãe tem alguma questão da mama, do tecido glandular que não se desenvolveu na puberdade, na adolescência, vai ter uma mama que a gente chama de tuberosa. É um formato de mama que não é tão comum entre as mulheres, de fato, talvez a glândula dela não tenha capacidade de produzir. Ou aquela mãe que fez uma cirurgia prévia antes da amamentação, uma cirurgia de redução de mama, por questões médicas, porque era desconfortável, sentia dores na coluna e tudo mais. Então, às vezes, essas cirurgias removem boa parte da glândula, e pode ser, sim, né, que ela não consiga produzir e amamentar exclusivamente o bebê, mas tudo isso a gente só tem como confirmar após o início da amamentação. Ainda durante o pré-natal, não é determinante alguma dessas situações. Ou seja, tem que ter um acompanhamento, né, adequado, e uma coisa que eu vejo que precisa a gente tirar é esse mito de que existe leite fraco, que não existe isso. Exatamente. Por outro lado, a amamentação ela não é natural e instintiva para muita gente. Então, como você falou, ter esse apoio, ter esse olhar especializado, ter esse olhar atento sobre as causas dessas dificuldades, pode fazer toda a diferença, né? Quantas vezes eu faço alguns atendimentos que um pequeno ajuste, um ajuste fino é realizado e aquela amamentação muda completamente. Então, esse olhar mais atento a essas questões ajuda, né, no sucesso da amamentação. Eu vejo que, assim, a gente, comparado com outros mamíferos, a gente tem várias dificuldades por causa da nossa racionalidade e tudo. Então, já que a gente é assim, vamos usar isso também para resolver, né? Então, entender que tem toda uma ciência que estuda, tem profissionais que estudaram muitos anos para isso. Exato.
Uma Tem um coisa que texto muito maravilhoso, que é um clássico da amamentação, que ele foi escrito por João Aprígio, que é uma das referências da gente aqui no Brasil, da amamentação, que chama Amamentação, o híbrido, natureza e cultura. E só o título a gente já olha, né? O título diz tudo, imagina o texto, né? E ele vem explicando muito disso, né? Que de fato somos animais racionais, nosso neocórtex é extremamente desenvolvido quando comparado a outros mamíferos, e a gente tem essa inteligência, tem essa racionalidade, a gente precisa sim usá-la para o nosso favor. legal, Camila. A gente está chegando ao final, aí queria pedir para você deixar para a gente indicações de como a gente pode ter mais informações sobre o tema, quem precisar de ajuda no processo de amamentação, a quem pode recorrer. Então, fala para a gente, por favor. Joia. Então, hoje a gente aqui em Recife, né, tem os bancos de leite. Existem vários bancos de leite espalhados pela cidade. Você pode entrar no site da Rede BLH, que você pode buscar, a partir do seu endereço, o banco de leite mais próximo da sua casa. O banco de leite é um local, e postos de coleta, né, bancos de leite e postos de coleta, eles são equipamentos da rede que servem para tanto fazer essa manipulação do leite, quanto para fazer atendimento de manejo. Então, está com alguma dificuldade, vale a pena ligar para um desses locais, para saber como funciona o atendimento e o horário de funcionamento, né? Mas existe também uma outra ferramenta, e aí Bárbara, vai realmente para os munícipes de Recife, que é um lançamento deste ano que a Prefeitura do Recife fez, né, que é o Atende Gestante, mas atende também lactantes, atende também puérpera. E aí é um serviço que é de telesaúde, então ela entra pelo WhatsApp da Prefeitura e pede ajuda sobre qualquer uma dessas questões de gravidez, parto e puerpério e amamentação. Inclusive, eu sou uma das pessoas que está aí à frente, né, nesse atendimento lá junto com a equipe do Atende Gestante, e a gente está fazendo um trabalho bem bonito, bem diferente, porque é à distância, e a gente consegue, sim, conversar e endereçar muitas questões. Uma outra indicação que eu vou deixar é o meu @, é o meu Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram junto com meu companheiro, que também é enfermeiro obstetra, e a gente produz conteúdo sobre amamentação, que se chama Camis e Manel. Camis, de Camila, e Manel, de Manuel, né? Tudo junto, Camis e Manel, @Camis e Manel no Instagram. E aí você pode conversar comigo, trocar ideia, ver algum conteúdo que te interesse lá nesse perfil. Tem alguma publicação que você gostaria de indicar, livros ou cartilhas? Um livro que eu gosto muito de indicar, que tem uma linguagem acessível, apesar do conteúdo ser bem amplo e robusto sobre a amamentação, é um livro de Carlos Gonzalez, que é o Manual Prático de Aleitamento. Eu acho que ele está aqui pertinho de mim, não, mas é um livrinho da capa amarela, e vale muito a pena, porque você, se quiser estudar durante a gravidez sobre esse assunto, dá para estudar com seus familiares, seus amigos, porque a linguagem é bastante acessível e o conteúdo bem rico. Nossa, eu adoro esse autor. Eu não sei se tem tradução do Bessame Mútil para português, que Deve é dele ter, também, deve que ter. mudou totalmente minha visão sobre a maternidade. Olha aí, que coisa ótima. É uma visão mais natural, instintiva e menos moldada por regras e protocolos, né? Que eu acho que foi um grande problema da amamentação, né? Algumas décadas atrás, de querer encaixar a amamentação dentro de protocolos muito rígidos de horário e tal, que não funcionava. Camila, muito obrigada pela sua presença no programa Realidades. Queria agradecer aos ouvintes, dizer que o programa fica disponível também no podcast da gente, com o mesmo nome, Realidades 99.9, então dá para ouvir de novo, dá para ouvir os episódios passados. Obrigada a vocês que estiveram conosco, obrigada, Camila, e até semana que vem. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.